prontinho. Então, vamos nos abrir, né, para que a presença que somos flua livremente, sem bloqueios. Vamos esvaziar nossa mente de conceitos, de preconceitos, de todas essas ideias que nós viemos carregando durante a nossa vida. Vamos nos abrir para que a verdade emerja, porque ela é inata em todos nós. Todos nós temos acesso a essa verdade. A verdade absoluta, indubitável, única. Todos nós temos acesso a isso. Nós precisamos apenas nos abrir, esvaziando a nossa mente dessas ideias. Porque enquanto nós estivermos apegados a isso, fica muito difícil a verdade transparecer. Nós vamos ficar presos a esses padrões antigos, que nos trazem tanto transtorno, tanto desequilíbrio. Eu queria dizer também que não se desanimem com as circunstâncias e com esse processo também, porque às vezes parece que tudo está parado, né, estagnado, que a gente não tem progresso, né? Ou então a gente, diante das circunstâncias, a gente decide não aprofundar, decide vivenciar outras coisas, né, que o mundo, a vida está colocando para nós. Mas tudo o que acontece na vida... Só um minutinho, gente, deixa eu tirar o som aqui. Um minutinho, esqueci de desligar meu celular. Desculpa. Então, tudo que acontece na vida faz parte desse processo, porque não existe separação entre a vida, que a gente chama de mundana, e a espiritualidade. É tudo uma coisa só. Não existe separação. Essa separação é mental. A gente acha que viver espiritualidade é estar dentro de um templo, né, rezando, orando, ou então só meditando. Não. A espiritualidade é a própria vida. Nós somos seres espirituais levando uma vida, sim, mas essa vida faz parte. E todas as respostas que a gente precisa estão aí nas entrelinhas da vida. O que a gente precisa é se aprofundar na experiência, observar, nos observar, observar o acontecer, sem julgar, né, sem analisar, apenas observar, para que a gente possa se reconhecer, para que a gente possa perceber o que é real e o que é ilusão, aquilo que ressoa em nós como verdade, e daquilo que realmente faz só nos afastar dessa verdade, que são justamente esses sentimentos, os pensamentos estão ligados aos conceitos. Então, tudo é uma questão de observação, de percepção.
Surgiu uma questão há pouco, né, alguns dias, num texto que foi colocado no grupo do WhatsApp, que dizia, entre outras coisas, né, sobre o agora, que nada acontece no agora. Foi colocado também que o Adyashanti também disse isso. Mas o que isso quer dizer é que, na verdade, não existe julgamento no acontecer para a consciência. A consciência apenas observa, neutra, sem julgar, sem condenar, apenas observa para se perceber, para que a pessoa reconheça o ego e não se identifique mais. Porque, na verdade, tudo acontece. Só o agora acontece. O passado já foi, está apenas registrado na memória, e o futuro a gente projeta através das memórias que a gente tem. Mas o viver é somente no agora. Os nossos sentidos físicos, eles só percebem o agora. Mas tudo é importante. Se existe a memória, por que existe a memória? São registros que a gente foi adquirindo, né? Foi armazenando. Nem todos eles são importantes, mas existe uma soma de entendimentos. Porque se não existisse essa soma de entendimentos, a verdade não viria de uma vezada só. Ela vem aos poucos, não é verdade? Qual é a experiência de vocês em relação a isso? Não existe um processo de entendimento gradual? Ou veio tudo de uma vezada assim, vou? Não. Acho que o ser não suportaria uma verdade instantânea. Não é verdade? Depois vocês podem até comentar sobre isso. O que vocês sentem sobre isso, qual é a experiência de vocês. Porque eu sempre ouço dizer, o Advaita, quando mal interpretado, as pessoas... Porque a consciência realmente ela é pura, ela é limpa, né? Ela é perfeita. Mas nós criamos um ego, que não é criado por acaso, tem um sentido nisso tudo. O ego ele é criado para que a gente perceba a ignorância. O ego é a própria ignorância, vamos dizer assim, né? Porque ele é o engano. Mas é um engano que surge da consciência, surge da mente. Então, nada é por acaso. Se fosse para a gente nascer perfeito, sem nada, o que nós estamos fazendo aqui? Construindo o ego. Tudo bem, é o jogo divino. Mas tem um fundo maravilhoso por trás, que é o amor em si, que é essa vivência maravilhosa, que é o vivenciar o amor com profundidade, com consciência de ser amor. Então, esse agora, a gente realmente está vivendo o agora. Mas tudo o que aconteceu também foi importante de alguma forma. Algumas coisas não, tanto que a gente só grava aquilo que é importante. Ninguém fica guardando cada segundo que viveu. A gente guarda aquilo que realmente interessa. De alguma forma, aquilo ali serviu para alguma coisa. Porque tudo aponta para dentro de nós mesmos. Todas essas vivências, elas são importantes de alguma forma. Os fenômenos, eles não existem por acaso, não.
todo esse acontecer tem um sentido profundo da vida, da consciência. A ilusão nos leva a reconhecer o real. A ilusão também, no fundo, surge da consciência, na verdade. E o real e o irreal coexistem. Tudo é consciência. Tudo surge da consciência e se dissolve na consciência, de alguma forma. Então, a questão é só estar atento. É só vivenciar com profundidade, com verdade, com leveza, com aceitação. Aceitação de si, aceitação do outro e aceitação da vida. Entender que todo esse processo faz parte e é importante para o nosso entendimento. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Outros dizem que não é preciso esforço. Então, por que as pessoas vão em satsang, vão a cursos, vão a isso, vão aquilo? Para adquirir, para tentar entender. Não é nem para adquirir conhecimento, não, porque no fundo, as pessoas querem é se entender. Elas querem parar de sofrer. Querem se ver livre da dor. Então, o esforço é se desidentificar daquilo que causa dor, que é o ego. E que tipo de esforço é? A observação, o aprofundamento e o desapego. Porque não adianta nada observar, reconhecer e não desapegar, continuar identificado. Não é verdade? A gente quer se ver livre da dor, do sofrimento. Quando a gente percebe que a gente criou uma ilusão, criou um personagem, criou aspectos para esse personagem que nos causa dor e causa dor aos outros, isso vai gerando um incômodo. Mas existem aqueles teimosos que reconhecem que estão se enganando, estão enganando os outros, né, de alguma forma. Não é nem tão importante essa questão de enganar os outros, porque o pior é se enganar a si mesmo e ficar fugindo dessa realidade. E continuar achando que está tudo certo. Nesse sentido de não precisar mudar nada. Não é que ele vai mudar, ele vai se desapegar, vai abrir mão desses conceitos, desse negócio de ser certo e errado, de que tem que ser desse jeito ou daquele, de tentar manipular as circunstâncias, o acontecer. Né? Então, é isso. Toda essa busca de entendimento faz parte do processo. Está todo mundo querendo se entender, querendo se reconhecer. Mesmo aqueles que estão inconscientes também estão no processo. Também estão vivenciando isso. Então, não julguemos a nós mesmos, não julguemos o outro, né? Porque cada um no seu processo, com as suas peculiaridades, com o seu time, com o seu tempo de despertar, de desabrochar.
né? Então, vamos seguindo como observadores profundos da existência. Tentando reconhecer o ego, a manifestação, perceber. Porque quando você começa a ficar atento, quando o ego se manifesta, você percebe, você vê que aquilo é ego. Então, foca na presença, foca na consciência, naquilo que você realmente é, e não dá força mais para o ego. Esse é o exercício que a gente precisa fazer, é o de conscientização, de manter a consciência viva, não deixar o ego tomar conta, manipular, controlar, desistir, manter essa consciência de presença. Então, vamos abrir, gente. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma questão? Quer colocar como que é esse acontecer? Como que funciona isso? Se as coisas chegam gradualmente, se vocês compreenderam isso que eu disse, que a memória ela tem um fundo, uma razão de ser. Pode falar, Leila. Está me ouvindo? Tô Está me ouvindo. ouvindo? Tá dando eco. Tá dando eco. Bom, Eu acho que talvez seja melhor você falar igual você falou semana passada, direto no. está ouvindo agora? Tá bom o som? Tá melhor. Tá melhor? Tá. Então, isso tudo que você está falando deixa a gente bastante tranquila, porque você dá novos significados àquilo que já é, né? Certo. Até quando você fala que existem pessoas teimosas, né? Apesar da Aham. gente de não utilizar, em Ah, geral, falar que falar isso ou aquilo, apontar, né? Não certo. não seria. Mas isso é uma realidade, essa coisa da teimosia. E eu queria perguntar, Ah, acho que a teimosia num certo grau, né? Mas eu queria perguntar a respeito disso um pouco. Que certo. quando a pessoa está se desidentificando, né? Um processo gradual de desidentificação que vai acontecendo primeiro, né? Sei. À medida que a pessoa se torna mais presente, essa luz da presença ela vai desmoronando, né, os padrões, o ego em si, né, as reações. Certo. E quando a pessoa se identifica novamente, isso não seria o mesmo caso quando Jesus falou assim, vá e não peques mais. O quanto é importante a gente se manter presente para não pecar, né, para não criar identidade novamente, né? Sim, isso. Exatamente. E esse processo que tem acontecido, eu tenho observado tudo isso. Tenho observado a desidentificação, tenho observado uma tendência a identificar, mas naquele momento a gente vê e dá uma Certo. segurada. Aham. Eu não tenho, como eu não tenho ninguém ao redor meu para eu perguntar, eu vou perguntar Sei. a você, tá? Eu não sei se cabe aqui perguntar isso, mas Pode são perguntar. sintomas físicos, assim. Eu tenho sentido após uns meses para cá, Ah, no centro assim do meu peito, ah, uma pulsação forte, que era de menor intensidade. E hoje ela está ficando com mais intensidade, mais frequente, como se fosse algo constante. E no topo da cabeça, assim, aqui,
Sei. Cortou, Leila, caiu. É o meu que caiu? Acho que é o meu. Alô? Caiu. Ai, meu Deus.